Hoje nós vamos falar sobre decisões radicais. Repete comigo, decisões radicais. Quando você olha essa imagem, a primeira coisa que você imagina, esse peixinho azul aí deve ser o filho rebelde de casa. Não. Provavelmente esse peixinho azul aí, ele está tomando uma decisão radical, onde todos estão indo para a direção esquerda, e ele, muito sábio, está indo pela direção direita. Vocês já entenderam? Queridos, preste atenção no que eu vou falar. A minha vida e a sua vida é baseada em decisões, escolhas, e muitas vezes essas decisões, elas vão determinar o seu futuro. Vocês se lembram uma frase que eu sempre uso? Os 2 dias na vida que você não pode mudar, o dia de ontem e o dia de amanhã. Mas o que você decide hoje vai determinar aonde você vai pisar a planta dos teus pés. Decisões são tomadas todos os dias. Você toma a decisão na hora que você acorda. Eu, particularmente, não gosto de acordar de manhã. E cadê a pastora? Eu falei hoje, mas ela já ouviu. A pastora, ela coloca na Alexa, porque a Serena dorme com a gente. E ela coloca a música da Fazendinha, e ela pede para a Alexa ficar no volume máximo. Aí ela abre a porta do quarto e fica: bom dia, o sol já nasceu na fazenda. É assim, né? E eu confessei para ela na viagem, voltando para Araçatuba, eu falei: amor, posso confessar uma coisa? Ela: sim. Eu falei: eu detesto quando você acorda serena com essa música. Mas é uma decisão que eu preciso tomar, acordar de manhã. Você pode escolher escovar os dentes ou não. Você tem que decidir qual roupa usar. Muitas vezes eu sou um pouco meio chapado, eu abro meu guarda-roupa e eu falo: Espírito Santo, que roupa o Senhor quer que eu use hoje? E é incrível, faça essa experiência. Comece a perguntar para o Senhor qual roupa Ele quer que você use. Eu gosto muito de preto. Meu guarda-roupa, a maioria é preto. E às vezes tem uma cor nada a ver e ela fixa. Aí eu falo: então é essa que o Senhor quer que eu use. Então decisões faz parte da sua vida. Você se decidiu casar, você decide a faculdade que você quer fazer, o futuro que você quer, que você almeja, aquilo que você quer, você deseja. Você tomou uma decisão radical, você entregou a vida para Jesus, diga amém. A nossa vida é feita de decisão. Eu quero rapidamente, nessa introdução, trazer a vida de um homem, Alfred Nobel. Já ouviu falar? Alfred Nobel. Quem é Alfred Nobel, pastor? Alfred Nobel é um cara que inventou a dinamite. Ele é o inventor da dinamite. O intuito do Alfred era inventar a dinamite para construir estradas naquela época, destruir montanhas para construir estradas para as pessoas trafegarem. Mas sempre o mal pega as coisas boas e transforma em maldição. Começaram a usar as dinamites para guerras, para fazer o mal. E certa vez, queridos, o irmão de Alfred morre. E o jornal da época confundiu, achando que era o Alfred que tinha morrido. E anunciou nos jornais da cidade que Alfred Nobel tinha morrido. E usaram essa expressão: o mercador da morte morreu. Quando o Alfred pega o jornal e olha, ele fala assim: ei, não foi, não sou, primeiro, não sou eu, quem morreu foi meu irmão. Estão anunciando para o mundo que eu sou o mercador da morte. E outras pessoas usaram em alguns jornais: o anjo da morte morreu. Então o Alfred, ele decide tomar uma decisão radical. Poxa, o cara é inventor da dinamite, o cara era muito bem sucedido. Isso em 1895, um ano antes da morte dele. Ele toma uma decisão radical. Ele escreve o seu testamento. E nesse testamento ele pega a maioria da sua fortuna e ele destina para o Prêmio Nobel, que é o que vocês conhecem hoje, Prêmio Nobel da Paz. Química, física, ciência, vários outros prêmios que ele destinou a sua herança para esse Prêmio Nobel que acontece uma vez por ano. Ele tomou uma decisão radical porque ele pensou assim: que legado eu vou deixar?
Eu inventei a dinamite para algo bom, mas distorceram aquilo que eu criei. E quando lembrarem de Alfred Nobel, vão lembrar do mercador da morte, aquele que gerou morte nas pessoas, guerras, fez um instrumento de guerra, e ele tomou uma decisão no coração dele, uma decisão radical: eu vou mudar essa estatística, o meu legado não vai ser esse. E ele mudou, e todo ano, uma vez por ano, acontece o Prêmio Nobel da Paz. É destinado para instituições, movimentos que geram paz, humanidade, cuida das pessoas. Eles fazem uma votação, chama essa instituição e libera esse prêmio, Prêmio Nobel da Paz. Por que eu trouxe essa introdução para vocês? Porque a minha pergunta para você hoje é: qual legado você vai deixar para as próximas gerações? O que você vai deixar para a tua filha? Não sei se vocês viram, mas a Sereninha, ela está demais. A minha filha, eu tenho um orgulho da minha filha, porque eu tenho orado, jejuado. Eu tenho uma filha de um amigo nosso, a Vitorinha, que ela sempre orou, colocava a mão nas pessoas, 6 anos. E eu sempre falava para esse casal, amigo meu: a minha filha vai ser igual a sua. E a Serena, ela está assim, nós descobrimos na viagem, agora ela é bilíngue, né? Agora a Serena é evangelista, ela conversou com vários gringos lá onde a gente estava, e eu falava assim: filha, você é demais. E a gente descobriu, ela despertou isso na viagem. Agora ela pega na mão, ela fala mão, e ela pega na minha mão, mamãe, mão, ela pega na mão da mamãe, e ela fala orar. Nós temos que parar tudo, às vezes a gente está saindo de casa, já oramos, mão, nós temos que parar tudo. Aí ela olha para mim, olha para a mãe, aí eu ou a pastora temos que orar, ela fecha o olhinho, eu mal acabei de orar, já está falando amém. Ela fala amém, dá uma risada, bate palma, um beijão para Jesus e um abração, e ela faz assim. E agora ela faz isso. Eu postei um vídeo dela recente, 2 dias nos stories do meu Instagram. A gente estava comendo, eu falei: ora pelo papai. Ela põe a mão na cabeça do papai e põe a mão na cabeça da mamãe. O seu filho é reflexo daquilo que ele vê em você. Se o teu filho vê você orando, ele vai orar. Eu não subo para pregar sem a pastora orar por mim. Ela vê isso em casa, ela vê nós orando, nós pegando na mão. Qual legado você vai deixar? De alguém corrupto? Alguém que não paga suas contas? Que mente? Alguém? Não, você precisa deixar um legado. Talvez até aqui, até hoje. Hoje é dia 23. Você só tomou decisões erradas. Hoje é um dia de você tomar uma decisão radical, para você poder deixar um legado para as próximas gerações. Hoje eu já me emocionei de novo de manhã com um vídeo do Kids. Vários filhos de algum de vocês com Bíblia na mão, tendo um tempo lá no Alive Kids de manhã. Eu repostei e falei: a nossa base vem forte, é o futuro da igreja. O meu investimento é para eles, o meu investimento é para eles. Nós agora temos que deixar, Cláudia, um legado de fé, de homem e de mulher de Deus para os nossos filhos. Eu já profetizei, cadê o cafezinho? Está lá na mídia, lá, ó. Vai ser pastor da Amor e Cuidado. Ontem, quando eu falei aquilo, eu senti no meu coração de falar. Eu não falei à toa na hora que ele chegou para cumprimentar os homens. Eu falei de verdade, porque eu senti no meu coração: esse aqui vai ser pastor da Amor e Cuidado. Precisamos deixar um legado, e vocês precisam entender isso. Precisa tomar decisões radicais. John Maxwell vai dizer assim: o sucesso é o que você faz para si mesmo, o legado é o que você deixa para os outros. Tem pessoas que querem só o sucesso, não estão preocupadas com o que vai deixar, querem ganhar dinheiro a qualquer custo, querem dar nó, querem ir para os jogos de azar, não pensa no legado que vai deixar. Alfred tomou uma decisão, ele trocou o sucesso financeiro por um legado eterno. Alfred Nobel vai ser lembrado como um homem que deixou um legado de paz. De paz. Mais uma vez eu te pergunto: quais marcas você tem deixado para as próximas gerações?
Não há nada que mude o nosso passado, mas o futuro ainda está nas nossas mãos, pode ser definido na sua próxima escolha. Como você quer ser conhecido em vida? Alguém que aproxima ou afasta? Alguém que fere ou alguém que cura? Alguém que liberta ou alguém que aprisiona? Alguém que permanece ou alguém que desiste? Quando alguém chega em mim e fala: pastor, eu desisto. Eu falo: como assim, cara? Não faz isso. Eu desisto. O que eu falei para você ontem, filha? Não desista. Uma folha não cai de uma árvore sem que Deus permita que ela caia. Deus não desperdiça uma dor. Deus não desperdiça uma ferida. Ele pega a sua ferida e faz dela o seu maior testemunho, o seu maior ministério. Eu vejo a tua filha contando tudo que ela passou, curando outras pessoas. O que vai ficar sobre a sua vida não é o que você sente hoje, é o que você decide hoje. Eu vou repetir: o que vai ficar sobre a sua vida não é o que você sente hoje, é o que você decide hoje. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, os nossos sentimentos e emoções são volúveis. Como assim, pastor? Hoje você está feliz, você dá tchau para todo mundo, você cumprimenta todo mundo, você chama até um amigo e paga um almoço. Isso é profético. Cutuca alguém do seu lado e fala: paga o próximo almoço. Mas tem dias, irmão, que você não quer conversar com ninguém. Você está triste. Alguém já acordou triste sem saber o porquê? Tipo assim, você só acordou. O que você tem hoje? Não sei, não quero conversar, não quero nem escovar o dente. Eu estou assim. Por quê? As suas emoções são volúveis. É assim, ó. Um dia você está bem, um dia você está... Você não pode se basear nas suas emoções. Por isso que eu falo para os jovens: cuidado com esse negócio. Eu estou apaixonado. Para com esse negócio de apaixonado. Pede para o Senhor colocar a pessoa certa. Eu estou apaixonado. O jovem tem uma dessa de estar apaixonado, né? Aí vive na sofrência. Aquela loucura toda. São as emoções. Não haja pela emoção. Muitas vezes você tem que agir pela razão. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: meninos fazem o que querem, homens fazem o que tem que ser feito. E às vezes você vai ter que tomar decisões radicais, que muitas vezes você não vai entender, mas precisa tomar. A minha vida, pastor Vitor, é baseada em decisões radicais. Desde quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus, foi radical. Eu tomo decisões radicais quase todos os dias. Eu tenho que tomar decisões radicais. E você não é diferente de mim, você também tem que tomar decisões radicais. Mas hoje eu quero falar de um homem que foi mencionado poucas vezes na Bíblia, talvez umas 3, 4 vezes. Eu quero falar sobre André, discípulo de Jesus. Ele não foi mencionado na galeria dos heróis da fé. Você não vê através da vida de André, assim como dos outros discípulos, orando, curando, libertando demônios. Não, você não vê. E esse cara deixou um legado que vai nos impulsionar a viver como Cristo vive. Essa biografia é de alguém que não é tão conhecido quanto os outros personagens bíblicos. É alguém que deixou um legado poderoso. André era irmão de Simão, Pedro. Pedro vocês conhecem? Aquele que andou sobre as águas, que foi até Jesus, aquele que negou Jesus, aquele que foi cheio do Espírito Santo em Atos 2. Todo mundo conhece Pedro. Mas André, poucas vezes é falado de André. Você não vê nenhum profeta no Antigo Testamento falando sobre André. Não, você não vê nada. Em poucos relatos bíblicos na história desse homem, podemos ver como decisões certas apontam para um futuro consolidado e um legado de sucesso. Decisões radicais André tomou. Algumas pessoas acham que para fazer algo para Deus é necessário estar em evidência, em destaque. André vai à contramão desse pensamento e nos mostra que relevância não tem necessariamente a ver com evidência. Você pode ser relevante e estar em evidência, mas não precisa estar em evidência para ser relevante. E essa é a guerra da igreja. Todo mundo quer ter cargo, título dentro da igreja. Tem gente que não quer permanecer na igreja porque não tem oportunidade.
Gente, eu fui usado por Deus num país que eu não falo a língua, por um cara que eu não estava entendendo nada, mas eu tenho certeza que ele recebeu algo. Pregar o evangelho, você prega em qualquer lugar, mas pessoas querem púlpito, querem microfone, mal sabem o preço que paga um pastor para estar aqui. É um preço, queridos, que às vezes dói, mas como eu disse e repito, eu amo isso e eu amo estar aqui, porque Deus me chamou para isso. Mas você não precisa de evidência. André não foi uma pessoa de evidência na Bíblia, mas é um homem que deixou um legado, e a primeira coisa que você precisa aprender com André, é que André decidiu buscar ao Senhor. A palavra de Deus em João 1,35 vai dizer, no dia seguinte João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quem era João, que a palavra está falando aqui? É João Batista. Houve um período que chama período interbíblico, onde do Antigo Testamento ao Novo Testamento, houve 400 anos de silêncio, onde Deus não falava com o povo, nem através de profeta, nem através dos reis, nada. Deus ficou em silêncio. Aí ele levanta um homem, João Batista, a voz que clama no deserto. E André era discípulo de João. Onde era a igreja de João, pastor? Era no centro de Jerusalém? Não, a igreja de João era no deserto, 50 graus, não tinha cadeiras, não tinha ar-condicionado, não tinha cobertura. Ele comia gafanhoto, a sua roupa era peles de animais. João Batista não era um profeta da moda, que você vê hoje nas redes sociais, que todo mundo quer seguir. Não, a palavra que João Batista pregava, se ele pregasse nos dias de hoje, a igreja não tinha uma cadeira, não tinha ninguém sentado, porque a mensagem dele era: arrependam-se. Não era uma mensagem da teoria da prosperidade, do amor, vem para Jesus, os seus problemas acabaram. Não, era: arrependam-se. O povo ia para o deserto ouvir João Batista dizer: arrependam-se. João Batista olhava para os líderes religiosos da época e falava assim: raça de víboras. E André era discípulo de João Batista. Ele tomou uma decisão radical. Eu vou lá na igreja Amor e Cuidado porque é legal, o pastor é gente boa, o ar-condicionado agora está gelando. Pensa numa igreja bacana, a palavra é muito boa. Pensa num louvor. Não, a sua motivação não tem que ser essa. A sua motivação tem que ser a cruz, Jesus. Porque um dia eu posso te ferir, um dia um irmão pode te machucar, e a primeira decisão sua vai ser se afastar da presença do Senhor. Mas André decidiu buscar ao Senhor. A dinâmica na época, querido, para se tornar um discípulo, era bem criteriosa. Eu preciso explicar isso para vocês. Na cultura judaica, os mestres, eles constantemente acolhiam os famosos talmidim. O que é talmidim, pastor? Talmidim eram os jovens da época que os mestres pegavam, traziam para perto para cuidar, para pastorear, ensinar a Torá, para que eles dessem continuidade naquilo que vinha acontecendo na história. E para você se aproximar de um mestre, para algum mestre entre aspas, te adotar para te cuidar, era muito difícil. Muitos jovens tentavam e não conseguiam. Então, para ser discípulo naquela época, era criterioso. Mas André decidiu: eu quero andar com João Batista. Eu acho que ele olhava e falava assim: gente, 400 anos de silêncio, esse cara aí, olha o que ele fala, esse cara tem Deus dentro dele, eu vou seguir ele, eu vou ser discípulo dele. Não era qualquer um, mas ele decidiu: eu vou andar com João, eu vou ser um discípulo dele, eu vou buscar o Senhor. Para ser discípulo de João era preciso levar as coisas de Deus a sério. Como eu falei, não era uma igreja bacana, não tinha um campo de futebol, não tinha uma live kids, não tinha um ar-condicionado. Se no dia de hoje ele estivesse pregando, estava chovendo em todo mundo. Hoje, se a palavra é um pouquinho mais dura, nossa, hoje o pastor bateu, né? Uma palavra pesada, dura, não volto mais lá. Você viu, passei pela irmã, a irmã nem me cumprimentou. É uns mimimi dos crentes que não pode acontecer.
Você não está focando na cruz. Você certamente já ouviu que somos a média das 5 pessoas na qual nós andamos. Você já ouviu isso? A pergunta que eu te faço é: quem são as pessoas que estão sentando à tua mesa? Cuidado com a romantização da unidade. Plena comunhão não se dá com todo mundo. Quando você tenta fazer isso, estará tentando fazer algo impraticável, trazendo um peso, uma culpa desnecessária e uma exaustão. Plena comunhão se dá no âmbito da identidade, e isso não se compartilha com todo mundo. Respeite, ame, seja educado com todos, ame todos, ore por todos, mas escolha as pessoas que vão sentar à tua mesa. Se quem senta na tua mesa não compartilha do mesmo destino profético que você não está buscando ao Senhor. Pare de se enganar. Eu sempre dou esse conselho para alguém que vai no meu gabinete. Ande com alguém mais apaixonado por Jesus do que você. Que todas as vezes que você estiver com essa pessoa, você fala: uau, eu preciso mergulhar mais. Eu preciso buscar mais a Deus. Agora, se você anda com alguém que ele vai mais te afastar da presença do que te atrair para a presença. Eu recebi esse direcionamento do meu bispo quando ele me chamou para fazer parte da equipe dele, e foi uma virada de chave na minha vida. Filho, ande com todos, abençoe todos, mas escolha quem vai sentar à tua mesa. Eu comecei a orar: Jesus, me apresente os seus amigos. E eu tinha um já na igreja, dentro da igreja, que me tratava como um. Eu desconfio muito quem elogia demais. E eu contei esse testemunho de manhã. Nazi, eu via esse cara todos os dias. Eu era personal na época, e 5 horas eu não dava aula, das 5 às 6 eu não dava aula. Eu ia tomar tereré com ele. E toda vez tomando tereré. E quando eu fiz essa oração, foi quando o bispo me chamou, que ele me deu essa orientação. Tinha dia que eu não conseguia ir, simplesmente surgiu um imprevisto. Aí eu comecei a ir só 3 vezes por semana. De repente comecei só a ir 2 vezes por semana. De repente eu já não conseguia mais ir. Sabe o que esse cara fez? Detonou a minha vida para a igreja inteira. É uma igreja de 15 mil membros. E falou mal de mim, e papapá. Aí eu percebi que umas pessoas estavam estranhas. Aí ele corrompeu o coração de um outro membro da igreja. E esse membro da igreja tinha servido comigo uma vez só numa conferência. E um empresário da cidade chegou em mim e falou assim: deixa eu te perguntar uma coisa, você conhece fulano de tal? Chama João. Eu falei: conheço o João. Ele veio me pedir emprego. Eu falei: eu servi com ele uma vez só, mas eu sinto paz nesse rapaz aí. Pensa num menino casado, gente boa, eu contrataria. E olha que eu não sou de indicação, hein? Ele olhou para mim, olhou para o sócio dele: você está ouvindo isso aí, Fer? Eu falei: mas por quê? Ele falou: não, porque quando eu falei que era seu aluno, porque eu era personal dele, rapaz, ele desceu além em você, e você está acabando de falar para mim contratar ele. Eu falei: eu não sei o que eu fiz para ele, mas amém. Aí ele chama esse João no outro dia, fala assim: eu vou te contratar, porque o cara que você desceu a lenha, falou que sente paz no coração em contratar você, porque ele é meu pastor, então quando eu preciso de um conselho eu peço para ele, e ele me aconselhou a te contratar. Diz que esse cara começou a chorar, foi numa época de semeando, esse cara me mandou mensagem: eu preciso falar com você hoje. Lá é 2 semeanos, é das 6 às 7, das 7 às 8, na época era 2. Eu falei: quando acabar o segundo a gente se encontra. Ele veio e falou: eu preciso te pedir perdão, porque eu fui corrompido no meu coração com fulano de tal, e pode chegar nele e falar que eu que falei, porque eu falei mal de você também para várias pessoas, e eu vou me retratar com todos, mas eu quero te pedir perdão, o meu coração foi corrompido por conta de uma mesa. Aí depois, a Bíblia nos ensina, eu não era pastor, chama outro, vai lá, confronta, e a alegação dele foi: agora você faz parte da equipe pastoral, você não foi mais lá tomar tereré comigo. O cara, de vez de celebrar, alguém que veio do mundo, de uma vida de lixo, caminhar com Jesus, ao invés do cara celebrar isso, o cara achou ruim e começou a me descer a lenha, falando que tinha subido para a minha cabeça.
Falei assim: a partir de hoje você não tem direito de abrir a boca para falar de mim. Então por isso que eu dou esse conselho para vocês: cuidado com quem senta à tua mesa. De fato, eu amava esse cara, amava estar com ele, eu amava estar com ele, mas a partir do momento que eu falei: Jesus, me apresenta os seus amigos, arranque quem não te pertence, eu não precisei, simplesmente foi acontecendo de eu não conseguir estar mais. Hoje eu estou como pastor dessa igreja, e infelizmente esse irmão teve adultério no casamento, está separado e está longe dos caminhos do Senhor, mas eu oro para que um dia o casamento dele seja restaurado e ele volte para a presença de Deus. Aquilo que você planta, você colhe. As decisões que você toma hoje, você vai colher, os seus filhos vão colher, a sua descendência vai colher. São decisões radicais. Decida andar com pessoas que te aproximam do Senhor. Quer uma dica? Saia do meio da fofoca, da maledicência, da confusão. Saia do meio desse povo. Arranque isso da tua vida. Ande com pessoas que te pegam no braço e falam assim: estamos juntos, vamos para cima. Por que essa família foi impactada? Por quê? Eles nem são da igreja, foi um pedido que fizeram. Eu estava sujo, eu vim da montanha, eu estava com roupa de legendário, o tênis cheio de barro, ao pedido de uma mãe: sabe que o teu pastor não pode vir orar pela minha filha? No primeiro momento eu olhei para mim, mandei uma mensagem, falei: vê se não pode ser amanhã, pelo menos eu tomo um banho, vou cheiroso. Quando eu entrei no carro, eu senti a dor da mãe, que eu comecei a chorar dentro do carro, e o Espírito Santo falou assim: você vai agora. Aí eu mandei: filha, avisa que eu estou indo. Olhei para aqueles dois e falei: estamos juntos, vamos chorar juntos, mas nós vamos celebrar juntos. Isso é família. Isso é família. Ninguém anda sozinho. Tome uma decisão radical hoje. Se aproxima com quem te aproxima de Jesus. Eles poderiam ter chamado milhares de pessoas que quisessem, mas não. E o fruto já está acontecendo. Hoje frequentaram a igreja. Meu Deus, eu mandei mensagem para eles antes de subir: amanhã eu vou lá. Com quem você anda? Quem é o seu principal amigo? Ele te aproxima ou te afasta de Deus? E você, que tipo de amigo que é? Você é alguém que traz as pessoas para Jesus? Segunda decisão de André que podemos aprender hoje: filho, eu estou sentindo tanto sua falta aqui no teclado. Cadê ela? Você é minha companheira, viu? Você me faz falta aqui. Segunda decisão radical de André: André decidiu mudar de nível. A palavra de Deus em João 1:35 até o 37 vai dizer: no dia seguinte João estava ali novamente com os dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-lhes dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. André estava andando com João Batista, sim ou não? Quando João Batista anuncia: olha lá, aquele é Jesus. André, ele não quebrou uma aliança com João Batista, mas ele decidiu entrar num novo nível. Até aqui, João Batista, você tem nos ensinado que você batiza nas águas, pelo pecado, mas virá outro que batizará com o Espírito Santo, e você está me apontando que ele está ali. Então, beijo no teu coração, ama a tua vida, mas eu preciso mudar de nível. A nossa vida é baseada em níveis. Você se converte e você é um neófito, um novo na fé. É como se você chega na praia, você vai entrando e a água vai subindo. E a Bíblia nos instrui sempre a buscar um nível mais profundo de intimidade. Como assim, pastor? Quando você vai entrando no mar, você vai entrando, aí tem hora que tem uns fundos assim, você dá aquelas quebradas, né? Aí você vai subir na água, chega um momento que você, se você for, o que vai acontecer? Você vai perder o controle, você não vai conseguir voltar. No âmbito espiritual é o que Deus nos chama para viver, um nível mais profundo, porque quando você acessa um nível mais profundo, você perde o controle, aí já não é mais você, é o Senhor que faz na sua vida.
Quando você procura a mergulhar a um nível mais profundo, já não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Porque já não é mais com a força do teu braço. Por isso que você tem que se apegar no Senhor, a decidir mudar de nível. Às vezes a mesa que você senta, o nível está lá embaixo. Você não vai desprezar, mas procure andar com pessoas mais apaixonadas. Procure buscar mais. Eu ouvi de um filho, está até aqui na intercessão, ele sentou comigo um dia e falou assim: pastor, quando o senhor veio para cá me despertou a mergulhar mais. Quer fazer até teologia, você falou para mim lá na churrascaria uma vez. O estudo lá da igreja. E meu coração se alegra, porque, poxa, que bacana, pelo menos a minha vida te inspira. Aí eu escuto de uma mãe: pastor, ó, meu filho falou que vai ser pastor e ele se inspira em você. Eu fiquei até com medo. Falei: gente, porque eu não sou perfeito, eu tenho as minhas falhas. Mas poxa, tem um jovem se inspirando em mim. Tem um irmão, um filho espiritual querendo mergulhar mais. Pô, cole com alguém que seja mais apaixonado por Jesus do que você. Porque vai chegar um momento de deserto. Preste bem atenção, não estou profetizando, pelo amor de Deus. Eu passei por esse deserto quando eu perdi meu pai e minha mãe, em 2023. Um morreu num mês, deu 2 meses, o outro morreu no meu braço, os dois. Se eu não tivesse uma fé alicerçada no Senhor, porque há meses atrás eu estava orando e curas estavam acontecendo. Eu estava orando e milagres estavam acontecendo nas ruas. E quando eu orei por milagre, o milagre não aconteceu nos meus pais. Os médicos olhavam para mim, os enfermeiros falavam assim: como você consegue? Eu falava: eu não sei, mas é Jesus na minha vida. Quando eu chamo você para entrar num nível mais profundo, é porque Jesus fala: nesse mundo tereis aflições. Sim ou não? Ou seja, as tempestades vão vir, os tempos difíceis vão vir, mas se você tiver uma fé alicerçada no Senhor, nada vai te abalar. Eu não me lembro quem diz isso. Mais uma vez o meu HD, pastor Renato, talvez vai lembrar de algum livro que eu li, que diz assim: você pode perder tudo na sua vida, se você não perder a sua fé, você não perdeu nada. Você pode perder tudo, igual Jó. Jó perdeu tudo, família, bens, tudo que ele tinha, tudo que ele mais amava, mas ele não perdeu sua fé no Senhor. E quando você não perde a sua fé, Deus vem e faz uma reviravolta, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Perde tudo, mas não perde a sua fé, porque Deus vai te honrar. Tem pessoas aqui andando por fé, eu sinto isso. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu estou sentindo aqui, pregando para você, eu estou sentindo. Mas permaneça em fé, que Deus vai honrar a tua casa, Deus vai honrar a sua família, Deus vai honrar a sua descendência. Eu creio nisso. Não perca a tua fé. Caminhe em fé, é passos de fé. Eu tenho certeza disso. André decidiu a ir para um nível mais profundo. João diz assim, em João 1:27, ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desatar. Uau! Uau! Pessoas como André se movem por propósito, elas passam pelos processos e se movem, não pulam etapas. Deixa a sua zona de conforto para você crescer. Sai da sua zona de conforto. Deus tem algo especial para a tua vida. Há pessoas que não avançam, não mudam de vida, insistem sempre nos mesmos erros, não passam pelos processos. As pessoas não se movem. André se movia. Ele deixou João Batista para caminhar com Jesus. Talvez você está dentro da igreja, mas não caminha com Jesus. Pastor Renato trouxe uma palavra hoje na generosidade que eu falei para ele desde manhã. Que palavra! Você não vai ver em momento nenhum na Bíblia. Eu gosto muito dessa passagem de Zaqueu com Jesus, porque em nenhum momento na Bíblia você vê Jesus se oferecendo para ir na casa de alguém. É a primeira vez na Bíblia, porque muitas vezes as pessoas querem ir até Jesus, chamam Jesus para suas casas, mas Jesus se oferece para ir na casa de alguém que não caminhava com ele. Ei, desce daí, eu quero me hospedar na tua casa. Será que Jesus olha para você hoje e diz assim: Júnior, eu quero ir na tua casa,
Rod, eu quero ir na tua casa. Nazi, eu quero ir na tua casa. Cláudia, eu quero ir na tua casa. Ouvir isso de Jesus. Acha na Bíblia algum outro momento que Jesus se oferece. Ei, é Jesus, o mestre, se oferecendo. Tem até um louvor que fala, né? Entra na minha casa, Jesus. Não é? Ó, nós clamando para Jesus entrar na nossa casa. Ali ele está falando assim: ei, deixa eu entrar na sua casa. Desce dessa árvore. Ele vai à contramão de tudo. Jesus toma uma decisão radical na frente de todo mundo. Como assim? Você vai na casa desse cobrador de imposto aí, desse cara que dá o balão em todo mundo? Como assim? Mas Jesus faz uma escolha: eu quero entrar na tua casa. Será que você ouviria isso de Jesus hoje? Filho, eu quero entrar na tua casa. Eu amo essa passagem. Eu amo essa passagem. Deus quer que você cresça, avança, acesse outros níveis. Segundo de Pedro 3,18 vai dizer: cresçam porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele seja a glória agora e para sempre, amém. Cresça em sabedoria no Senhor, em conhecimento, é o que Ele quer. Você decide qual nível você vai viver. Eu quero ir num nível mais profundo, ao ponto de eu me afogar na presença dEle. Um dia quero sair de casa já não sendo eu, flutuando na presença do Senhor. Eu sou doido mesmo. Leia um livro, chama Fogo do Avivamento, de John Wesley. Foi o primeiro livro que eu li, desde quando eu me converti. Lê esse livro aí, Fogo do Avivamento. Você vai querer ministrar até para o poste. Levanta a tua mão direita. Eu quero declarar sobre a tua vida que 2026 nada, a partir de hoje, você vai acessar níveis mais profundos de intimidade. Você que ainda não teve experiência com Jesus, e eu vou te falar, é gostoso ter experiência com Jesus. Vocês acham que dançar é só para mulher? Eu já dancei com Jesus de madrugada. E eu declaro sobre a tua vida, que Ele te acorde, que você tenha experiências de níveis mais profundos com Ele, em nome de Jesus. Você acessa esses níveis que você nunca acessou, e depois você me conta. Por favor, eu amo ouvir testemunho. Acesse esses níveis, é o que eu declaro sobre a tua vida. Terceira decisão radical de André. André decidiu pela intimidade e profundidade. João 1,38 diz assim: voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: vem e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Jesus sempre chamou discípulos e nunca multidão. Quer dizer que Jesus abandonava a multidão, pastor? Não. A Bíblia fala que quando Jesus andava, tinha uma multidão em volta dele, sim ou não? Mas por que essa multidão andava com Jesus? Por aquilo que ele poderia oferecer. Queriam ver sinais e maravilhas acontecer. Jesus abençoava, ensinava, orava, liberava cura, sinais para todos. Mas quem sentava à mesa com Jesus? Só os 12. E um traiu porque já era propósito. E aqui os discípulos falam assim, André diz assim: ei, para onde você vai, Senhor? Por favor, aonde você está indo? Eu quero ir junto. Será que você diz isso para Jesus quando você sai de casa? Assim como Moisés, quando sai do Egito, ele fala: Senhor, eu não darei um passo se o Senhor não for comigo. Será que quando você vai tomar uma decisão, você fala: Jesus, qual decisão devo tomar? Porque a Bíblia fala que Ele é um maravilhoso conselheiro. Quando você vai fazer uma prova na sua faculdade, na sua escola, ei, deixa eu te falar, você não precisa de cola. É claro, você tem que estudar, mas às vezes na hora da prova você sente nervoso. É por isso que a nossa equipe estava nas provas do Enem.
para que você sinta paz, que a Bíblia fala que é a paz que excede todo entendimento, para que na hora de você responder uma questão, às vezes é de xizinho, você está pensando em pôr na alternativa 4, aí vem um start na tua cabeça, é na 2, aí você vai e assinala 2, é o Espírito Santo de Deus te guiando, mas você pergunta para Ele, ou você simplesmente sai para a prova, ou para uma entrevista de emprego, ou para uma proposta, ou para fazer uma negociação, sem perguntar para Deus. Pergunte para Ele, aonde você vai? Eu quero estar com você, esteja comigo. Foi o que André fez. Aonde você vai? Para onde você está indo? É impossível ser discípulo ou seguidor de alguém e não acabar ficando parecido com aquela pessoa. Jesus disse, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Você tem noção que você pode ser como Jesus? Quanto mais você se aproxima dele, mais você se parece com ele. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você tem fé de orar por alguém para ser curado. Quando eu oro por cura, eu oro com fé que já foi curado. Quando eu ministro uma palavra, eu ministro como se fosse a minha última vez. Eu não sei se eu vou sair daqui e vou estar vivo. Eu não posso perder a oportunidade de ser usado pelo Senhor. Esse é o ponto central quando o assunto é ser discípulo de Jesus. Nós temos que dar continuidade no ministério dele. Mas nesse processo temos que tomar decisões radicais. Você pode ser mais usado por Deus do que eu como pastor. Como que eu ia acessar essa família? Você é uma ponte. Como que eu vou acessar alguém do teu trabalho? Você é a ponte. Esse testemunho que eu falei do sócio de um irmão da igreja, que decidiu dar um devocional no lugar de 1 litro de uísque, eu não tinha acesso a ele. Quem teve acesso? O irmão da igreja. Deus te chamou para ser sal na terra e luz no mundo. Não para você simplesmente sentar no banco da igreja. Não. André não queria estar na multidão. André queria estar onde Jesus morava. No primeiro encontro com Jesus, ele pergunta onde você mora, onde você fica, onde você vai parar. Ele quer gerar conexão, isso mostra sede. Quando ele sente fome e sede, ele diz assim: ei, onde você vai ficar? E a pergunta que eu te faço é: qual é a sede e fome que você tem de Deus? Quando você pega a Bíblia para ler, quando você vai ouvir uma pregação como essa, Deus fala comigo. Eu estou aqui em cima, eu vejo cada um de vocês. Uns estão no celular, outros estão recebendo, uns estão com lágrimas nos olhos, outros estão pensando no hot dog daqui a pouco. E tem algo do céu sendo liberado sobre a tua vida. Tinha um casal que veio aqui um domingo antes de eu sair de férias. Saímos para jantar. Eles são lá de Araçatuba. Ele falou assim: ô pastor, o pessoal lá não interage muito, né? Não fala um amém, não dá um glória a Deus. Estão aprendendo. Devagar vai indo. Tem que interagir com a palavra. A palavra é o próprio Deus falando. Eu só sou um instrumento de Deus aqui. Pô, eu quero tomar uma decisão igual a de André. Eu quero entrar num nível mais profundo. Senhor, me ajuda. Você tem que estar aí ministrando para você, para o teu coração. Amém, Senhor. Usa a vida do pastor cada vez mais. Eu quero receber mais, eu quero sair daqui cheio. E nós vamos orar no final e você vai sair daqui cheio. Preciso acessar novos níveis. Jesus continua chamando seus filhos para a profundidade. Superficialidade não é para você. Sai do raso e vem para o fundo. Perde o controle. Ei, é gostoso. Eu amo quando alguém ora em línguas. Quando alguém perde o controle, chora. Tem gente que se segura para não chorar de vergonha. Tem gente que não vem para o altar de vergonha. Eu fico indignado. Rapaz, quem veio no AC Casais que teve com o pastor Vidovix e a Sandra aqui? Dava vontade de ir embora, filha? Teve corredor de fogo, virou
uma bagunça santa aqui, foi lindo. Culto de casais, com corredor de fogo. Meu Deus, foi. Mas pode ter sido que alguns vieram e saíram da mesma forma. Porque não é eles, não. Deus já fez. Deus sempre está pronto para fazer. Quarta e última decisão radical de André. O louvor já pode subir. André decidiu gerar influência. Repete comigo: gerar influência. Deus não te chamou para ser um espectador, Ele te chamou para ser protagonista da tua história. Não é para você ver apenas coisas acontecerem. Não é para você ver uma cura acontecer, um milagre não, você é canal do milagre. Não precisa vir até o pastor para o pastor orar. Eu lembro de uma experiência de um face a face, chama Zequinha. Quem já foi lá, é o que sempre dança lá. E o pessoal da cozinha chapando lá, os caras recebendo o auditório, o pessoal da cozinha com louvor alto e orando em línguas. Daqui a pouco um começar a orar um pelo outro, começaram a cair e tal, e eu de longe só olhando assim, eu e mais um. Olha lá os caras chapando, que gostoso, né? E ora, um recebe o Espírito Santo, outro cai ali, outro cai lá. E esse Zequinha já é um senhor, né? Chegou um momento que ele estava orando por todo mundo caindo. Aí ele olhou, não viu mais ninguém. Ele catou a mão, colocou na cabeça dele, orou e ele mesmo caiu. Aí ele rachou o bico. Falei, olha lá, rapaz, ora por você. Ele olhou para todo mundo. Falei, e agora, o que ele vai fazer? Nós pensou, né? E eu falando com o irmão, nem lembro quem estava comigo. E ele orando em língua, sei lá, aí ele olhou, parou. É que ele não viu a gente, senão ele tinha ido lá. E nós estávamos de longe, atrás da cortina. Aí ele olhou, não viu ninguém. Colocou a mão na cabeça dele, começou a tremer e caiu. Aí eu falei, olha isso, cara. A sede e fome desse senhor, ele estava lá servindo. Ele foi instrumento na vida de todo mundo. Ele falou, eu vou ser instrumento na minha vida. Seja você um instrumento na sua vida. Ora, profetiza, declara sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu já fui curado, eu já fui restaurado, minha família vai servir ao Senhor. E ponto. Ei, eu vou orar por você sim, eu quero pôr as mãos sobre você, mas ora você por você. Você que nos acompanha online, eu não posso chegar até aí. A minha palavra pode ecoar dentro de você, mas ore por você. Eu falei sobre casa servir ao Senhor e eu esqueci de um recado. Vocês nem me lembraram. Próxima terça, às 20 horas, teremos o culto especial da família. Vocês viram aqui no telão. Não vai ter o Alive Kids, vai ser culto junto com as crianças. Eu estou imaginando como vai ser, mas vai ser benção. Nós preparamos com muito amor algo profético para você levar para casa. Deus me deu isso na viagem, vindo para cá. Eu já entrei em contato com o Silas. Falei, Deus está falando algo no meu coração. Nós precisamos entregar algo para as famílias que vão estar presentes. Então venha com a tua família. Vai ter um louvor que vai ser entoado com os jovens da igreja. Vai ter a presença do ministro de louvor, Guilherme Leonardo. E vai ter uma palavra, nós vamos orar pela tua família. É um culto especial. Venham, vocês estão convocados. Diga amém. Falou amém, tem que vir. Se lascaram, não pode furar. Aí vocês vão resolver com Deus depois. Mas André decidiu gerar influência. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido que João dissera que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi o seu irmão Pedro, o próprio Pedro, o mais conhecido, talvez hoje, por você. Quem que foi encontrar Pedro? André. Olha que o André diz, quando ele viu o seu irmão Simão, e lhes disse, achamos o mestre. André sai da presença de Jesus e acha o seu irmão Pedro e diz, achamos o mestre. Ele não era bacharel em teologia, ele não era formado em nada, não tinha lido livro nenhum, não tinha nada, ele só andou com João Batista, mas ele tinha uma mensagem, achamos o mestre. E no mundo que a gente vive hoje, queridos,
a falta de Deus no coração das pessoas, a ansiedade, a depressão, o medo. Você é agente de Deus para falar assim: ei, eu tenho um lugar para você, onde vai tampar esse vazio. Eu conheço o Mestre, eu tenho Jesus, eu vou te apresentar Ele. Além de tudo, André foi a ponte para Pedro. Ei, achamos o Mestre. Achamos o Mestre, Pedro. Por isso que você tem que evangelizar. Vocês sabem como era Pedro, gente? Você acha que André não sabia? Sabe que meu irmão se converte? Às vezes você olha para um amigo seu e fala: rapaz, pastor, esse aí não tem jeito não. Você fala de Jesus para ele, fala de Jesus para ele. Eu sou fruto de uma oração. Eu tenho um irmão que é pastor lá em Presidente Prudente, na igreja Amor e Cuidado de lá. E nas células, que muitas pessoas nem gostam de célula, ele falava: ô Cláudia, nos pedidos de oração no final, alguém tem um pedido de oração? O meu irmão que já era cristão, ele falava assim: eu tenho um pedido de oração. Eu tenho um irmão que ele faz a Vaca Louca, uma das maiores festas de música eletrônicas do Brasil, e vamos orar por ele, que ele vai se converter e vai se tornar um homem de Deus. E hoje eu estou aqui pregando o evangelho para você e pastoreando essa igreja. Não tem um coração sequer que o Senhor não alcance. Você pode sim rejeitar a presença dEle. Eu sou fruto de uma oração. Você tem que chamar, sim. Você tem que pastorear, você tem que discipular as pessoas, cuidar delas. Participe de uma célula, abra uma célula na tua casa. Eu não dou conta de cuidar de todo mundo. Eu e o pastor Renato não dá conta. Você é pastor aonde você está. Quantos BO vocês não resolvem em célula que eu nem fico sabendo? Glória a Deus, resolvam mais BO. Foi só eu tirar a foto escrito férias do meu WhatsApp, apareceu uns 8 BO de uma vez. Falei: gente, me ajudem. Se o negócio for um pouco mais profundo, aí você traz para mim. Mas tem coisas que um abraço resolve, uma oração resolve. Você veio até mim através do quê? De uma célula. Você tinha vergonha de vir falar comigo. Aí você foi numa pessoa de célula e fez a conexão, e quarta já vai na célula. Glória a Deus. Vocês entendem? Seja a ponte para algo acontecer, mas você tem que discipular. Seja influência. Qual é a sua mensagem lá fora? Tem que ser: achei Jesus, achei Cristo, e Ele pode curar você, Ele pode libertar você, Ele pode sarar as suas feridas. Aqui está a chave do legado. Ele passa a ser conhecido como alguém que leva pessoas até Jesus. André pegava pelas mãos e levava até o Mestre. Sabe por quê? Porque ele sabia onde Jesus morava. Você sabe aonde Jesus está? Você consegue entrar dentro de um hospital com uma pessoa talvez em fase terminal e dizer para ela assim: ei, Jesus está com você. Onde os médicos já desenganaram e você fala assim: eu declaro cura sobre a tua vida. Você tem coragem de fazer isso? Você sabe onde Jesus está na sua vida? Pode me chamar para ir em qualquer buraco, eu vou. Porque o Deus que me alcançou pode alcançar qualquer um. O mesmo que fez curas e milagres no passado faz hoje, porque a palavra fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O mesmo Deus que curou no passado cura hoje e vai curar eternamente. O padrão do discipulado de Jesus sempre foi baseado no relacionamento. Já não chamamos mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Olha só o que Jesus diz: porque tudo que eu ouvi de meu Pai, tornei conhecido a vocês. Quando você é amigo de Jesus, você conhece o coração dele. Vocês entendem isso? Olha o louvor que nós entoamos aqui, chamando Jesus de amigo, Senhor de amigo. Eu chorei hoje de manhã. Você tem que ser influência. A ideia dessa influência é que, a partir de um ambiente onde me torno discípulo de Jesus, organicamente, naturalmente, eu forme outros discípulos de Jesus.
Quando você se torna um discípulo, você forma outros. Essa foi a instrução de Jesus em Mateus 28. Portanto, vão por todo mundo e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E aí vem a cereja do bolo. Deus não te envia sozinho. Ele diz assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tragam pessoas para Jesus, discipulem pessoas, pastoreiem o coração das pessoas. A ordem é simples. Não é vão e chamem para a igreja, vão e convide para uma conferência, ou seja um bom vizinho. É vão e façam discípulos. Alguém recebeu uma bolinha aí? Recebeu? Traz a caneca, filha, por favor. Vão e façam discípulos. Você que pegou a bolinha, quem está com a bolinha? Da onde você está, sem levantar, acerta essa bolinha dentro da caneca aí. Vai. Vocês erraram, mas ó, eu acertei. E por que eu acertei? Porque eu estou perto. Você não consegue discipular e formar discípulo de longe. Você não consegue pastorear e ver as emoções dos outros de longe. Tem pessoas sofrendo lá fora, tem pessoas angustiadas lá fora, precisando de Jesus, mas você nunca vai formar um discípulo de longe. Você tem que estar perto. Eu consegui acertar porque eu estou perto do alvo. Jesus fala: a colheita já está pronta, só faltam trabalhadores. A seara está pronta. E o trabalhador não é só o pastor. Você precisa tomar uma decisão radical hoje. Que a Bíblia fala que quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas. E às vezes as coisas não estão acontecendo porque você não está nem aí para as coisas de Deus. Ame as coisas do Senhor. Ame o que o Senhor ama. Queridos, hoje, na hora que eu me ajoelhei aqui de manhã, eu fui tomado da presença num choro, porque quando a presença me toma, eu choro. E a minha esposa impôs as mãos sobre mim, se ajoelhou e foi orar comigo. E na oração dela eu precisava ouvir isso. Ela disse assim: Senhor, que Ele ame mais essa cidade. Senhor, que Ele ame mais essa igreja. Senhor, que Ele ame mais as ovelhas. Eu precisava ouvir aquilo, porque quando eu vim para cá, eu escutei assim: eu não estou te entregando uma igreja, eu estou te entregando uma cidade. Eu preciso me apaixonar por essa cidade, porque Jesus ama essa cidade. Jesus ama a sua igreja. Eu preciso amar a igreja. Eu preciso amar as ovelhas do Senhor, porque as ovelhas é dele, não é minha. Você tem que amar o que Jesus ama. Não ficar com ressentimento, com mágoa. Ame o que Jesus ama. Vai ser uma virada de chave na sua vida. Se coloque em pé, eu quero orar por você. As decisões de André fizeram dele uma ponte até Jesus. Deixa eu contar a experiência de Filipe, outro discípulo. João 12:20 vai dizer: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Foram pedir para Filipe para ver Jesus, e Filipe foi dizer para André, e os dois juntos disseram a Jesus. Filipe, que também era discípulo, quando perguntaram de Jesus para ele, ele disse: se você quer conhecer Jesus, espera aí, eu tenho alguém especialista nisso. E muitas vezes alguém te procura e você fala assim: aguenta aí, eu vou chamar o pastor. Você quer terceirizar. Mas Filipe entendia que André era íntimo de Jesus. Você quer conhecer Jesus? Espera aí que tem alguém que eu vou te apresentar que vai te levar até Jesus. André era a ponte para o milagre.
Você é ponte para um milagre. João 6,17. Eu amo essa passagem. Filipe lhes respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus sabia exatamente o que faria, mas apresenta um problema. Filipe apresenta uma impossibilidade. É a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, uma multidão para ser alimentada. Aí Jesus é lindão, né? Jesus ele é demais. E aí, o que nós temos? Que foram reclamar: o pessoal está com fome, manda embora. O que nós temos? 200 denários. E aí? Aí Filipe fala: Senhor, isso aqui não dá para comprar nada. Eu fico imaginando André ouvindo aquilo. André sai: Senhor, me mostra alguém. Aí ele acha um menino com 5 pães e 2 peixes, e ele traz para Jesus. Através de uma impossibilidade, ele foi a ponte de um milagre. Ele entrega aqui, ó, eu tenho esse menino, ele tem 5 pães e 2 peixes. André sabia que o pouco na mão do Senhor se torna muito. E o Senhor pega aquilo ali, eleva ao céu, dá graças ao Senhor e multiplica. E você sabe o final da história. Ele alimenta toda aquela multidão, ainda sobra. Você é ponte para um milagre. Você é ponte para um milagre. Vocês são ponte para um milagre. Leve as pessoas até Jesus. Ele tem poder para curar, libertar e salvar. Leve as pessoas até Jesus. Tome uma decisão radical hoje. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, nós já passamos o tempo. Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Toma uma decisão radical hoje. Talvez é para entrar num nível mais profundo. Senhor, eu preciso sair do comodismo. Eu quero esse nível mais profundo. Assim como o André, eu quero deixar um legado de alguém que buscou o Senhor, alguém que operou curas, milagres e maravilhas nessa terra. Qual legado você vai deixar? Talvez hoje seja uma noite de renúncia, que você precisa entregar algo para o Senhor. Decisões radicais. Saia do raso, vai para um nível mais profundo. Tem algo de Deus para você, algo profundo. Eu quero que vocês fluam no poder do Espírito Santo. Essa igreja vai ser uma igreja, ela é uma igreja avivada. Ela é uma igreja avivada porque você vai decidir hoje não ser mais apenas um membro dessa igreja. Você vai se tornar discípulo de Jesus hoje. Fala para Deus agora: eu não quero ser só a multidão. Eu quero andar com o Senhor, Jesus. Eu não quero ser aquela multidão. Eu quero andar com o Senhor. Jovens, clamem por isso. Eu quero ser agente de Deus na minha escola. Quando um professor estiver doente, com uma dor de cabeça, com uma enfermidade, Senhor, eu quero orar e a cura vai acontecer. Ore por isso. Eu creio muito nisso. Busque essa presença. Busque essa profundidade. Você não está hoje aqui por acaso. Você não veio aqui porque alguém te convidou. Não. Jesus já tinha escrito no livro da vida esse dia, essa data, esse culto, para que você entrasse num nível mais profundo. Tome decisões radicais. Tem mesas que você precisa abandonar. Tem amizades que você precisa abandonar. Deus tem algo para a tua casa. Deus tem algo para a tua família. Não saia desse altar sem que alguém ore por você. Não saia desse altar sem que alguém ore por você.
Enquanto alguém não orar por você, você não saia desse altar. Vem, Espírito Santo de Deus. Venha sobre cada coração, sobre cada família aqui. Tire todos do comodismo. Leve-os a um nível mais profundo de intimidade. Jesus, és meu amigo. Declaro cura sobre as suas emoções. Toda a ansiedade, toda a depressão, todo medo caia por terra agora. Você que sente ansiedade, você que sente depressão, você que sente medo, eu declaro cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não há valor em Ei, sem Jesus você não vai a lugar algum. Sem Jesus você não vai a lugar algum. Decida hoje caminhar com o Senhor. A tua presença é tudo que eu preciso. Deus tem algo lindo para vocês. Deus tem algo lindo para tua casa. Deus tem algo lindo para o teu futuro. Ei, ralabaxere canta ralababaxero Espírito Santo de Deus, encha ao ponto, Senhor, de decisões radicais serem tomadas hoje. Atrai o meu coração. Um novo nível de intimidade. É tudo que eu mais quero. Um novo nível de entrega. Atrai o meu coração. Liberta os cativos. Traz refrigério aos cansados. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu preciso. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Hoje é uma noite de renúncia, de entrega, decisões radicais que você precisa tomar. Diz para o Senhor: eu decido hoje tomar essa decisão que eu sei que vai mudar a minha história, a minha vida. Diz para o Senhor: eu não quero mais. Eu não quero mais viver dessa forma. Deus tem algo para você. Tudo que eu preciso. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração, Jesus. Posso te tocar. Que Ele te toque agora. Atrai o meu coração. Você que nos acompanha online, que o Senhor te toque aí na sua casa. Atrai o meu coração. Ele está atraindo o seu coração para Ele. És tudo que eu preciso. Aleluia. Atrai o meu coração. Aleluia. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu preciso. Atrai o meu coração.
Quantos recebem essa palavra nessa noite? Estenda suas mãos. Eu creio num nível mais profundo que o Senhor está levando você e a tua casa. Queridos, tomem decisões radicais. Quando alguém pergunta para mim, que me conhece há muitos anos, cara, e aí? Eu falo assim: vale a pena abrir mão de tudo por Jesus. Vale a pena. Como eu sou abençoado, como a minha casa é abençoada, como eu me orgulho de ver a minha filha com 1 ano e 3 meses chamando o papai e a mamãe para orar, orando pelas crianças no Alive Kids. Como eu me alegro. É o legado que eu quero deixar. É o legado que você tem que deixar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já ministrou algo no teu coração, decisões que você precisa tomar e vão ser radicais. Posso te falar? Não queira entender. Não queira entender. Nós nunca vamos entender as coisas de Deus. Só obedece. Se é uma mesa que você tem que eliminar, elimina. Se é uma amizade, talvez no momento você não vai entender, porque você ama, mas lá na frente você vai entender. Às vezes está destravando o que Deus quer liberar do céu para a tua vida. Tem algo do céu para a tua vida e tá, sabe? É só tirar a válvula. É uma decisão que você toma hoje, que vai definir a sua história por completo. Não queira entender, você não vai entender, mas Deus vai agir. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tem misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações e a íntima amizade do amado Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência, hoje e para todos sempre. Beijo no coração. Espero vocês na próxima terça. Uma semana extraordinária em nome de Jesus.